queridos espectadores do canal Química Ativa. Satisfação estar aqui com todos vocês novamente. Professor Washington Viana na área, para mais uma aula de Química. Dessa vez, a Química Orgânica é o tema da nossa aula de hoje. Estudamos em aulas anteriores aquilo que era necessário saber com relação ao átomo de carbono. Agora partiremos a trabalhar, a estudar coisas mais complexas dentro da química orgânica, do estudo dos compostos orgânicos, que são as famosas cadeias carbônicas. Galera, no universo da química orgânica, existem mais ou menos aí em torno de 20 milhões de compostos orgânicos, 20 milhões ou mais de compostos orgânicos já identificados, já catalogados, já conhecidos em termos de suas características, de suas propriedades. A indústria já trabalha com diversos produtos que contêm materiais, que contêm moléculas orgânicas. Então, as moléculas orgânicas seria aí a base de estudo da química orgânica no nosso canal, né, nas nossas aulas daqui para frente, tá bom? Então, existem compostos orgânicos das mais diversas formas. Existem compostos orgânicos dos mais diversos formatos moleculares, os mais diversos arranjos espaciais moleculares. Aqui eu te dou 3 exemplos de moléculas orgânicas, tá bom? Para essas moléculas orgânicas, é necessário a gente saber o seguinte, que nessa forma, a possibilidade da gente identificar os elementos químicos. Observa-se nessa primeira molécula que há a presença apenas de átomo de carbono e de átomo de hidrogênio. Agora, podemos contar esses átomos. Lembrar do detalhe, isso é interessante a gente saber, que aparentemente a molécula apresenta 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, 3 aqui na parte superior e 3 aqui na parte inferior, da mesma forma os carbonos. Mas devemos saber que a quantidade de carbonos não são apenas 2. Cada união de ligação, dessas ligações, no caso aqui são ligações simples, cada encontro dessas ligações, há a presença de um átomo de carbono. E esse átomo de carbono eu estou identificando por essa marcação em vermelho. Então, toda vez que você vê uma molécula nesse formato, uma embaralhada aqui, mas você vê essa molécula nesse formato, tá bom? Em que a parte da estrutura omite elementos químicos, a gente só observa ligações e os seus encontros. Então, cada encontro de ligação existe átomo de carbono. Outro detalhe, os átomos de carbono, a gente já aprendeu em aulas anteriores que eles são tetravalentes. Eles têm que formar ou que apresentar 4 ligações. Observa-se bem aqui nesse átomo, essa partezinha aqui em que o cursor está se movimentando, que ele está fazendo uma ligação para cima, uma ligação aqui para a esquerda e outra para a direita. São 3 ligações para ele. Então, é necessário a gente acrescentar mais um átomo de hidrogênio. Então, esse carbono ele é do tipo CH. Esse aqui de baixo tem 2 ligações, uma para cima e outra para baixo. Então, para formar a tetravalência, para completar a tetravalência, é necessário a gente acrescentar 2 hidrogênios que pode ser identificado dessa forma. E assim por diante. Esse próximo carbono também tem 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. Então, eu acrescento aí 2 hidrogênios. Tá certo? Mesma forma, esse, mais 2 hidrogênios. Tudo bem? Já esse aqui de cima, ó, ele apresenta 1, 2, 3 ligações. Então, para a sua tetravalência,
é necessário a gente acrescentar mais um hidrogênio. Aí faz a quarta. Aqui em cima, 2 ligações com 2 hidrogênios, fazem 4. E por último, este aqui da direita, 2 ligações, mais 2 hidrogênios, completa aí a sua tetravalência. Beleza. Podemos, então, montar a fórmula molecular dessa estrutura orgânica. Essa estrutura orgânica, ela só tem, vou colocar aqui em cima, ela só tem carbono e só tem hidrogênio. É o que a gente chama na química orgânica de um hidrocarboneto. Em aulas mais à frente, nós vamos trabalhar esse conteúdo. Então, olha só, existem quantos carbonos? Existem os 2 carbonos que estão aparecendo na molécula, ó, estão sendo simbolizados pela letra C, mais esses em vermelho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa molécula, ela tem 9 carbonos. Aí eu posso dizer que é um C9. Quantos hidrogênios tem? 3, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, 14 com 1, 15, 15 mais 3, 18. Então, essa molécula, ela tem fórmula molecular C9H18. Muito bem. Já que a nossa segunda molécula, existe quantos carbonos e quantos hidrogênios? Ela também é do tipo hidrocarboneto. Só a presença de átomos de carbono e átomo de hidrogênio. Então, vejamos a contagem aqui dos carbonos. Olha só. Um carbono, vou pintar aqui, ó. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Então, essa molécula, ela é do tipo C14. Aí, C14. Tranquilo. Agora, existem quantos hidrogênios? Os que estão aparecendo, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, 9 e 3 são 12. Mas os que estão omissos ou omitidos, sabemos que o carbono cada carbono tem que fazer 4 ligações. Aquele carbono que não estiver fazendo 4 ligações, nós vamos ter que completar a tetravalência com hidrogênio. Esse aqui, então vamos lá. 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Então, eu vou botar aqui, vou botar o número 2, que precisa de 2. Esse aqui também precisa de 2. Esse aqui só precisa de 1. Esse do meio aqui, ó, já tem 4 ligações, então não precisa de hidrogênio. Bem aqui, ó, tem 4 ligações, um para cima, um para a esquerda e 2 para a direita. Essa ligação ela é dupla, então são 4. Esse 1, 2, 3 só precisa de 1. Esse aqui, ó, 2 ligações para cima e uma para baixo, 3 só precisa de 1. Esse só precisa de 1 também, pelo fato de ter 3 ligações. Esse da mesma forma, esse aqui da mesma forma. Então, vamos contar os hidrogênios. Vamos lá, já contei 12, né, dos hidrogênios que estão aparecendo. 12 mais 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hidrogênios. Pois a fórmula molecular dessa segunda molécula aqui, a nossa direita do vídeo, né? É um C14H22. Beleza? A seguir, temos aqui a molécula na parte inferior. Opa, ela não tem só carbono e hidrogênio.
além de carbono, hidrogênio, temos a presença do oxigênio e mais nitrogênio. Aqui está fácil contar o oxigênio e os nitrogênios, porque eles estão aparecendo na molécula. Oxigênio nós temos 3, então devo assinalar aqui 3, e o nitrogênio só tem 1. Contaremos agora os carbonos. Vamos marcar 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 átomos de carbono. Então, é um C17. Tudo bem? C17. Agora, os hidrogênios, eles estão presentes juntamente com os carbonos, completando a sua tetravalência. Então, para a gente não perder tempo, eu vou contar aqui rapidinho. Olha só. Sabe-se que quando o carbono não estiver fazendo as 4 ligações, deveremos acrescentar átomos de hidrogênio. Aqui precisa de 2, nenhum, nenhum, mais um 3, nenhum, mais um 4, mais um 5. 6, 7, 8, 9, aqui não precisa de nenhum, esse precisa de 2. 9, 2 dá 11, mais 2 dá 13, 13 mais 2 dá 15, mais 2 dá 17, mais 2 dará 19 átomos de hidrogênio. Então, essa molécula ela tem fórmula C17H19O3N. Beleza, então nessa primeira parte aprendemos a montar a fórmula molecular dos compostos orgânicos, contando os seus átomos, principalmente de carbono e hidrogênio, que muitas vezes podem ficar omitidos na própria molécula. Então, muito cuidado. Agora, as cadeias carbônicas, elas podem sofrer algumas classificações, quanto ao fechamento, quanto à disposição dos átomos, quanto ao tipo de ligação e quanto à natureza. Muita atenção agora, os vestibulares adoram cobrar em suas provas, em suas questões, algo relacionado às cadeias carbônicas. Detalhe, quanto ao fechamento, as cadeias podem sofrer 4 classificações. Elas podem ser do tipo aberta, acíclica ou alifática. Toda vez que a cadeia for aberta, também chamada de acíclica ou também conhecida como cadeia alifática, ela vai ter essa característica, ela vai ter esse formato que vocês observam na imagem. Normalmente, as cadeias abertas ou acíclicas, elas são cadeias que contêm extremidades, tá bom? Não formam um fechamento. Os carbonos das extremidades, eles não se encontram. Outro detalhe, as cadeias, quanto ao fechamento, podem ser conhecidas ou identificadas como fechadas ou cíclicas, até mesmo chamadas de alicíclicas. As cadeias fechadas ou cíclicas têm essa característica que vocês observam. Ela já há um fechamento, já há um ciclo, em que pode-se observar assim, aparentemente um formato de figuras geométricas, normalmente figuras geométricas planas, triângulos, losangos, hexágonos, octógonos, pentágonos. Então, normalmente, as cadeias fechadas têm esse formato de figuras geométricas, quadrado também. As cadeias, quanto ao fechamento, pode ser classificada como mistas. Cadeias mistas têm essa característica. Vocês observam, essa imagem ela mostra uma cadeia em que há a parte fechada, parte cíclica da molécula, unida a uma parte acíclica, ou uma parte aberta da molécula. Costumo dizer que há uma mistura de regiões. Uma região
em que contém uma parte cíclica com a região que contém parte acíclica, sendo assim classificada como cadeia mista. Podemos classificá-las também quanto ao fechamento de cadeias aromáticas. Só que, detalhe, nas cadeias aromáticas, eu não vou trabalhar a princípio nesta aula, porque eu gosto sempre de tratar de cadeias aromáticas numa aula à parte, devido às suas peculiaridades. Então, muito bem. Quanto ao fechamento, pode sofrer essas 4 classificações. Podemos classificar cadeias como sendo alifáticas ou alicíclicas. Segundo critério para a classificação de cadeias carbônicas, diz respeito quanto à disposição dos átomos. A cadeia ela pode ser normal ou ela pode ser ramificada. Verifica-se primeiramente, aqui na imagem, uma cadeia do tipo normal. Cadeia normal é quando há a presença de carbonos primários e, no máximo, carbono secundário. Lembrar de que nas aulas anteriores nós já estudamos a classificação de carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários. Está disponível no nosso canal, você pode estar voltando lá na aula que diz respeito à introdução da química orgânica e procurar a classificação e assistir, né, a aula que fala de classificação de cadeias carbônicas. Quando a cadeia haver, né, a presença apenas de carbono primário e no máximo carbono secundário, a cadeia ela é normal. Já a cadeia ramificada tem ramos. A gente diz assim, há direcionamentos diferentes para átomos de carbono, há sequências diferentes para átomos de carbono. Na cadeia ramificada, há, além de carbono primário e secundário, presença de carbono terciário e ou carbono quaternário. Tá certo? Então, essa é a classificação das cadeias carbônicas quanto à disposição dos átomos, normal e ramificada. Terceiro critério, quanto ao tipo de ligação, as cadeias podem ser saturadas ou insaturadas. Cadeia saturada é essa dessa imagem. Se observa que entre os carbonos só há a presença de ligações simples. Tanto faz ser de cadeia aberta, como se observa agora, ou de cadeia fechada, dessa maneira. O interessante é saber que, para ser cadeia saturada, tem que haver a presença apenas de ligações simples entre os carbonos. Já as cadeias insaturadas, há a presença de ligação dupla e ou ligação tripla entre carbonos, como se observa nessa imagem. Então, nessa imagem, você está observando a presença de ligações dupla, pode ser uma ou mais ligações duplas, ou, em relação a essa próxima imagem, a presença de ligação tripla. Tendo presença de ligação dupla ou tripla ligação entre os carbonos da cadeia carbônica, não interessa se é aberta ou se é fechada, a cadeia já é considerada insaturada. Se não houver a presença desse tipo de ligação dupla ou tripla, a cadeia é considerada saturada. Quarto critério é quanto à natureza. A cadeia pode ser homogênea ou a cadeia pode ser heterogênea. O critério de homogeneidade ou de heterogeneidade das cadeias carbônicas está na presença ou na ausência de heteroátomo. Lembrar que heteroátomo, você vai lembrar do seguinte: heteroátomo, hétero diferente, átomo diferente. Nas cadeias heterogêneas, por exemplo, há a presença de átomo
diferente de carbono no meio da cadeia carbônica, ou seja, entre os carbonos. Você observa aqui nesta imagem que eu estou te mostrando a presença de um átomo de oxigênio no meio dos carbonos. Portanto, essa cadeia ela é classificada como cadeia heterogênea, pelo fato de haver a presença de heteroátomo. Pode ser dessa outra maneira, como eu te mostro aqui a presença do átomo de nitrogênio, tá certo? Se esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio estiverem no meio da cadeia carbônica, entre os carbonos, a cadeia é classificada como heterogênea. Se não houver a presença de heteroátomos, de átomos diferentes entre os carbonos da cadeia carbônica, a cadeia é classificada como homogênea. Tudo bem? Os principais heteroátomos são esses, olha só, os famosos PONs: fósforo, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Esses são os que mais aparecem nas cadeias carbônicas, sendo os principais heteroátomos, e fazendo com que a cadeia se torne, né, dentro da classificação de cadeias carbônicas, torne-se uma cadeia heterogênea. Agora aqui nós temos essa molécula orgânica, nós podemos chamá-la de cadeia carbônica. O que é uma cadeia carbônica? Esqueci até de dizer para vocês. Cadeia carbônica é essa sequência de carbonos, essa união entre átomos de carbono, essa aglomeração, né, interligação de átomos de carbono para formar a molécula orgânica. Então aqui nós temos, ó, voltando lá para aquilo que a gente treinou, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono que, para o caso dessa molécula, estão interligados entre si, formando a molécula orgânica. Então, cadeia carbônica é isso, é a união de átomos de carbono, a interligação de átomos de carbono para formar a molécula orgânica. Beleza? Então, o nome dessa molécula é o 3,5,7 trimetil oct 2,6 dienal. Não te preocupa, a princípio, em saber o porquê do nome dessa molécula. Vamos ter aulas para te ensinar a nomenclatura de compostos orgânicos. O que é interessante você saber, a princípio, é apenas a classificação ou as classificações relativas à molécula orgânica, a cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, observa-se muito bem que ela é uma cadeia aberta, pelo fato de ter extremidades na cadeia e não haver um fechamento desses carbonos que pertencem a alguma dessas extremidades. Então, essa cadeia ela é aberta, podemos chamá-la de cadeia acíclica. Quanto à disposição dos átomos, essa cadeia ela é ramificada. Ela é ramificada porque tem ramos, ó. Eu posso ter outros direcionamentos para carbono. Começando na parte superior, ao chegar aqui nessa região, eu posso seguir a sequência ou descer para esse carbono mais de baixo. Seguir a sequência de carbono, né? Ou descer. Chegando aqui nessa outra região, posso fazer a mesma coisa, seguir a sequência de carbono linearmente ou descer. Existem ramos. Outro detalhe para você aprender a identificar a cadeia ramificada: presença de carbono terciário. Se houver presença de carbono terciário e ou carbono quaternário, a cadeia já é ramificada. Ó. Daqui nós temos 1, 2, 3 carbonos terciários. Então, havendo presença de carbono terciário ou quaternário, a cadeia já é ramificada. Quanto ao tipo de ligação, estou vendo que há a ligação dupla entre carbonos. Ó. Bem aqui, essa dupla está entre carbonos, olhando para o cursor. Essa outra dupla também está entre carbonos. Essas duas duplas é que são consideradas as insaturações da molécula. Agora, cuidado, essa dupla aqui da parte superior, essa aqui que está entre este carbono e este oxigênio, essa dupla não é considerada insaturação. Para ser insaturação, a dupla ou a tripla ligação
tem que estar entre carbonos. Nessa molécula, nós só temos duas ligações duplas entre os carbonos. Consequentemente, nós temos duas insaturações. Tá ok? Próximo critério, né? Quanto à natureza. Então, olha só, quanto à natureza, essa cadeia ela é homogênea. Por quê? Apesar de você observar aqui na parte superior da molécula a presença de um átomo diferente de carbono, né? No caso aqui, esse oxigênio, mas ele não está no meio dos carbonos, ele está digamos assim, numa região fora da sequência de carbonos da cadeia carbônica. Então, pelo fato dele não estar entre os carbonos, ele não é considerado heteroátomo. E assim, a cadeia carbônica será classificada como cadeia homogênea. Muito bem, meus queridos. Vamos agora aqui para uma parte mais prática da coisa. Então, estou te trazendo aqui um exemplo. E o exemplo diz: um quimioterápico utilizado no tratamento do câncer é a sarcomicina, cuja fórmula estrutural pode ser representada por. Então, nós temos aí a fórmula estrutural da sarcomicina e vamos julgar as afirmações, né, em V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá. A cadeia carbônica, ela é do tipo acíclica. Então, ele falou aqui, ó, possui cadeia carbônica acíclica. O que significa o termo acíclico? Significa, em outras palavras, que ele está te perguntando se a cadeia está aberta. Tá certo? Então, vamos anotar aqui, ó. Você que está anotando, fazendo anotações da aula, você põe aí, ó, cadeia acíclica. Em outras palavras, ele está nos perguntando se a cadeia encontra-se aberta. Essa cadeia ela é aberta? Não. Eu percebo aqui que há um fechamento, uma parte fechada, unida a partes abertas. Então, essa cadeia, ela não é aberta. Está errado, não é acíclica. Ela é, em outras palavras, uma cadeia mista. Próxima, é um composto de cadeia saturada? Não. Percebe-se bem aqui em cima, ó, aqui tem um carbono pertencente ao ciclo e lá em cima tem outro carbono, que é do tipo CH2. E entre esses carbonos, tem uma ligação dupla. Então, olha o que eu falei. Presença de ligação dupla ou tripla entre carbonos da cadeia faz com que a cadeia seja insaturada. É só essa ligação dupla que confere a insaturação da cadeia. As outras ligações duplas não estão entre carbonos, então essa afirmação também é falsa. Possui cadeia carbônica mista, verdade. Nós temos a parte fechada unida a partes abertas, verdade. Trata-se de um composto homogêneo, também é verdade, porque não tem presença de heteroátomo. Esses átomos diferentes, no caso aí os oxigênios, não são heteroátomos, pois não estão entre os carbonos da cadeia. É uma substância aromática? Não, porque não tem presença e nenhuma característica de aromaticidade, não tem presença de anel benzeno, entre essas características. Possui 3 ligações π. Onde é que eu encontro ligações π? As ligações π a gente encontra em dupla ou tripla. Cada ligação dupla, uma π. Cada ligação tripla, 2 πs. Já estudamos isso em aulas anteriores. Então, eu verifico presença de 3 ligações duplas, não precisa estar entre carbonos para classificar as ligações π, não precisa. Basta ter a presença de ligação dupla, que você já pode identificá-la como ligação π. No caso, cada ligação dupla, uma π, 3 ligações duplas, 3 πs, a afirmação é verdadeira. Tudo bem? E assim me despeço de todos vocês, voltando numa próxima videoaula, continuando este assunto de cadeias carbônicas, já resolvendo questões que já foram cobradas em vestibulares e na própria prova do Enem relacionado a esse assunto. E assim você vai ficar por dentro de como é que o vestibular cobrará esse assunto no teu vestibular, na tua prova do Enem. Valeu, galera. Obrigado a todos. Até a próxima.